Holding familiar, você está aqui hoje procurando mais informações sobre esse sistema jurídico, esta técnica jurídica que tem como principal objetivo evitar o inventário, evitar o pesadelo do inventário. Porque o inventário, ele é o grande problema da família brasileira. Porque ele é um processo que custa caro, é um processo demorado e que normalmente gera muita briga entre as famílias, além de causar perda patrimonial. O que significa isso? Que todo esse patrimônio que você está construindo, parte dele fatalmente será perdido se você deixar o problema do inventário para sua família. Sim, porque o problema não é seu hoje. Hoje você está construindo patrimônio, construiu um belo patrimônio. Hoje você tem preocupação que esse patrimônio seja da sua família, seja dos seus herdeiros, que a sua família continue tendo aquele conforto que você demorou tanto para conquistar e proporcionou a eles. Só que você já está ligado nessa situação, porque hoje a internet fala muito a respeito disso, do problema do inventário e da grande solução que é a holding familiar. Então, você está no lugar certo, porque hoje nós vamos entender por que causa tanto problema, por que é um pesadelo, que a gente chama de pesadelo, e por que você deve evitar. Você deve evitar para a sua família. Como eu disse, você não terá problema, porque você não estará mais aqui quando a sua família precisar ter acesso aos bens, né? E você está aqui buscando uma solução alternativa daquelas que normalmente as pessoas buscam, que é fazer um testamento ou doar tudo em vida. São duas opções muito ruins, porque o testamento não impede o inventário. É um custo adicional e um motivo a mais de briga. E a doação em vida, a pessoa perde totalmente o controle dos bens. Ele vai ficar à mercê de genro, nora, dos filhos. Vai que numa eventualidade, depois que seja feita a doação, depois que a doação já ocorreu, sei lá, surge um negócio bom para fazer em determinado imóvel, determinado bem, ou se você doou o único bem, pior ainda, né? Os herdeiros eles podem colocar como garantia de empréstimos, porque eles têm a nua propriedade, né? Um dia será a propriedade plena deles. Pode, pode sim ser garantia de um empréstimo. Então você não pode tomar essa decisão. É a pior decisão. Além de perder o controle, ainda coloca em risco o patrimônio. Aí você começou a ouvir muito em holding familiar e se ligou, quer saber mais. Por que a holding familiar, então, é a melhor opção das duas? Primeiro, porque os benefícios da holding familiar não são apenas após a sua partida, tá? Não é a holding não traz benefícios só depois que os titulares ou o titular do patrimônio deixa esse mundo. Não, ela traz benefícios em vida. Traz redução da carga tributária, proteção patrimonial, organização e melhor gestão do patrimônio, tá? Então são muitos os benefícios. Mas o principal deles é você tirar da equação da sua família o pesadelo do inventário. Então, o meu nome é Fábio Mendes Paulino. Obrigado por estar aqui assistindo esse vídeo. Gostaria de deixar as minhas redes sociais que estão aqui embaixo. Se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se. Segue lá o meu perfil no Instagram. Este perfil do Instagram aqui, ó, é apenas para falar sobre holding familiar, dicas de proteção patrimonial. E tem a minha página no Facebook. Curte lá, segue também, tá bom? Então vamos lá para o início da nossa jornada curta neste vídeo para você entender melhor por que o inventário é um pesadelo e por que a holding familiar é a melhor solução. O pesadelo do inventário e a solução holding familiar. Inventário, como eu disse, pode ser um processo custoso e complexo. Ele é custoso e complexo. Causa perda patrimonial significativa
em torno de 20 a 40% do patrimônio pode ser perdido. Isso nos parâmetros que nós temos hoje, tá? Porque pode ficar muito pior. E eu vou falar disso aqui, não saia desse vídeo. Assista até o final que você vai entender por que, que é um problemão e por que, que esse problema vai ficar pior. A holding familiar, então, surge como uma alternativa eficiente para evitar esses problemas. Quais são os custos envolvidos no inventário? Por que, que eles são elevados? Nós temos o imposto de transmissão causa-mortes e doação, que é o caso do ITCMD, que hoje, atualmente, enquanto eu faço esse vídeo, está em 4% em São Paulo. E cada estado define quanto ele vai cobrar de ITCMD. Isso é uma prerrogativa do estado. Nacionalmente, o teto é de 8%. Quem que decide isso? O Senado Federal. E por que que eu digo atualmente? Porque já existe proposta tanto no Senado Federal para aumentar o teto do ITCMD e por conta da reforma tributária, isso tende a ser aumentado em breve, muito em breve, mas também por conta da reforma tributária de 2023, os estados estão começando a aumentar as alíquotas. Em São Paulo já existe um projeto de lei que vai dobrar de 4% para 8%, tá? Se você tem curiosidade, entra lá na Assembleia Legislativa, o projeto de lei 7/2024, quer dizer, no ano passado. A reforma veio em 2023, no ano passado já teve uma proposta de aumento. Logo, logo isso é aprovado. Então, você tem aí 4% de ITCMD. Honorários advocatícios variam entre 6% e 10%. Então, você já comprometeu aqui de 10% a 14% e nem começou direito o inventário, hein? Só com o imposto do jeito que está hoje e honorários advocatícios, já comprometeu de 10% a 14% do patrimônio que você construiu, tá? Quase um quinto. Aí você tem despesas cartorais, judiciais, taxas para registro e obtenção de certidões, aumento do ITCMD. Então, está em curso no Senado Federal um projeto de resolução desde 2019, desde antes desta reforma tributária ser aprovada. Foi aprovada em 2023, para aumento do teto do ITCMD. Veja que lá em 2019 já havia uma preocupação com esse teto, que esse teto, segundo os estados, ele está defasado. Então já havia uma proposta para aumentar esse teto nacional. Com a reforma tributária, só vai acelerar isso. Então, você não pode perder tempo. O inventário é ruim hoje, ele vai ficar pior amanhã. Com a aprovação desse teto aqui, ó, que eles querem de 8%, eles querem aumentar para 21%. Essa é a proposta. Será que vai chegar a 21%? Em 2019 e 2020, eu achava difícil. Com a reforma tributária e como a arrecadação dos estados vai cair drasticamente, eles estão olhando para cá, ó, para o imposto da herança, onde a maioria absoluta não vai conseguir escapar. Então, eles vão aumentar a arrecadação deles, né? Hoje temos diferentes alíquotas em cada estado, por exemplo, Amazonas, 2%, Rio de Janeiro é progressiva até 8%, e São Paulo está em 4%, mas tem o PL 7/2024 que já vai dobrar para 8%. Vai fazer progressiva até 8%, tá bom? Então, se você já está procurando informação, já está preocupado com isso, mexa-se. Entenda um pouquinho melhor. Vamos continuar aqui essa discussão. Você vai entender do que eu estou falando. Vou demonstrar alguns custos para você e você vai se assustar. Qual é o impacto financeiro do inventário no patrimônio? A perda patrimonial pode chegar de 20% a 40% do valor total dos bens. Você já imaginou se você deixa esse problemão para sua família? Que 20% eu demonstrei ali só de ITCMD, sem aumentar, e honorários advocatícios, já está comprometido. Você já sai largando aí de 10% a 14%.
né? Então, para 20, os outros custos pode chegar a 20% no mínimo. E dependendo da situação que ficar a sua família, essa perda pode chegar a 40%. É muita coisa. Já imaginou você trabalhar a vida toda para depois terceiros virem e pegar cada um pedaço do seu patrimônio e a sua família, que deveria ficar com 100% dele, fica com 60%? E outra, correndo o risco de, ficando com 60%, de ser rebaixada de classe social. Sim, porque uma perda tão significativa dessa pode implicar, sim, num rebaixamento de classe social. Implica diretamente no conforto que você sempre quis para sua família e que depois da sua partida ela pode perder isso, né? Você não vai querer isso para ela, eu tenho certeza disso. Tanto que você está assistindo esse vídeo e vai assistir até o final. Por que pode ocorrer o rebaixamento social, né? Porque eles podem enfrentar dificuldades. Uma coisa é você deixar patrimônio, outra coisa é você deixar liquidez, deixar dinheiro em caixa para custear todo o inventário, todas as despesas. A maioria não deixa, a maioria deixa patrimônio. E às vezes um único patrimônio, um único bem daquela família. Um bem considerável, sim, mas um único bem que a família não tem outra forma de regularizar senão vendendo e indo para outro lugar, comprando um imóvel mais modesto, indo para um bairro mais modesto e sendo rebaixada de classe social. Por quê? Por causa da venda forçada. Os bens podem ser vendidos com deságio, ocorre a figura do deságio. Por quê? Porque você, quando vende um bem que está pendente de inventário, ele está pendente de regularização. O comprador não tem segurança. Ele não sabe quando aquele bem vai estar regularizado, porque inventário demora, inventário custa caro. Normalmente quem compra assume as despesas do inventário. Isso não é a garantia de que o inventário vai andar mais rápido, porque você continua dependente dos herdeiros, né? Os herdeiros podem entrar em conflito, podem não concordar, aí tem a briga do valor que vai ser vendido aquele bem. Quer dizer, é muita coisa, muito detalhe que só vai atrasando, tá? Então, muitas vezes a família é obrigada a vender aquele bem ou um dos bens para custear as despesas do inventário. Então, é uma venda forçada e ocorre o deságio, né? A pessoa vai comprar, mas vai pagar menos que o valor de mercado. Vamos dar um exemplo prático aqui, porque quando a gente coloca em números, fica muito mais fácil de entender. Fica muito mais fácil de entender o que a gente está querendo demonstrar. Vamos imaginar aqui um imóvel avaliado, na hora que vai fazer o inventário, avaliado em R$ 1 milhão. Só que ele foi adquirido lá há 20 anos por você, pela sua família, por 300 mil. E nunca foi atualizado esse valor. Vem se repetindo no imposto de renda, 300 mil, 300 mil, 300 mil, 300 mil. Só que quando você vai fazer o inventário, é o valor de mercado que deve ser utilizado para fazer o inventário, para calcular imposto, para nós, advogados, calcularmos os honorários, tá? Todas as despesas giram em torno do valor de mercado. Então, você tem aqui, olha, ITCMD. Volto a falar. Considero o valor de São Paulo, que é o estado onde eu advogo. Se você está assistindo esse vídeo e mora em outro estado, pesquise no Google quanto é a alíquota de ITCMD, o imposto sobre herança, no seu estado, tá bom? Honorários aqui eu coloquei um honorário médio de 8%, despesas com cartório, R$ 5.000, certidões em torno de R$ 1.000 e o deságio mais o lucro imobiliário. O que é isso? Você tem o deságio que gira em torno de 20% e o lucro imobiliário sobre a diferença, porque hoje o imóvel ele vai ser vendido por R$ 1 milhão ou R$ 800 mil, no caso aqui, né? Só que foi adquirido por 300 mil. Então, sobre os 500 mil, tem 15% de lucro imobiliário. E tem que fazer a guia e depositar à vista. Olha só, então
um imóvel de R$ 1 milhão tem consumido, tem de perda aproximadamente R$ 401 mil. Você viu como é fácil perder 40% no inventário? Agora sobra para a família neste caso aqui, neste exemplo, R$ 599 mil. Um imóvel de R$ 599 mil você não consegue comprar nem no mesmo bairro. E não é do mesmo padrão de um imóvel de R$ 1 milhão. Você concorda com isso, né? Não, a sua família não vai morar no mesmo bairro e nem num imóvel do mesmo padrão. Tá tudo bem? Se você deixou esse problema para ela, tem que estar tudo bem. É a única escolha que ela tinha, né? Vender o imóvel para poder pagar o inventário, regularizar e vida que segue. Mas existe uma solução, e é essa solução que você está aqui, né? A solução é a holding familiar. A holding familiar impede a ocorrência do inventário. Por consequência, impede a perda patrimonial. Por quê? Porque a holding não implica em perda patrimonial. Porque o custo da confecção dela, da elaboração do sistema de holding, é infinitamente menor do que o custo de um inventário. O custo de você fazer uma holding pode ficar em torno de 10%, 20% do que custaria um inventário. Então, nós estamos falando de uma economia entre 80% e 90%. Significa que cabe no seu bolso. Cabe no seu bolso. Por quê? Porque você vai ter os custos que podem ser parcelados, os honorários podem ser parcelados, as outras taxas de abertura, contabilidade, tudo isso é negociado, né? Então, o que é uma holding familiar? É um sistema que implica na abertura de empresas, que nós chamamos de células, para poder abrigar o patrimônio familiar. O patrimônio sai da pessoa física e vai para uma pessoa jurídica. Por quê? Porque a pessoa física ela é mortal, enquanto que a pessoa jurídica não. A pessoa jurídica, ainda mais uma empresa como essa, que é a holding familiar, que é uma empresa que não tem movimentação, não tem faturamento, nós não estamos aqui falando em falência da empresa, em problemas. É uma empresa que não vai dar problema, que o custo de manutenção dela pode ser mais barato que, por exemplo, uma assinatura de internet. Então não tem dificuldade nenhuma em manter uma empresa dessa, concorda? Aí nós fazemos a transferência dos bens para a holding. Sai da pessoa física, como eu disse, vai para uma empresa. É a institucionalização dos bens, do patrimônio. E dentro da empresa ocorre uma doação controlada, ou seja, as cotas da empresa, porque quando você transfere o bem para a empresa, você recebe em troca cotas. Essas cotas é que você vai doar aos herdeiros, mantendo o controle total seu, do titular do patrimônio, do casal, do homem, da mulher, tá? De quem quer que seja o dono do patrimônio. Vai manter o controle e a administração da empresa até o último momento, quando, através de um sistema de gatilho que nós colocamos, há a transferência plena aos herdeiros ou a quem você indicar, tá? Nós falamos herdeiros, mas tem gente que não tem filhos, pode ter só netos, para os netos, ou não tem filhos, não tem netos, mas tem aquela pessoa ou aquelas pessoas que foram importantes na vida dela e que ela quer deixar os bens para essa pessoa ou para estas pessoas. A holding é flexível, você vai escolher, tá bom? As vantagens de se ter uma holding familiar é a redução de custos. Custos significativamente menores e melhores, lógico, em comparação ao inventário tradicional. Falei que custa em torno de 10 a 20% do que custaria o inventário. Não é que é 10 a 20% mais barato que o inventário, não. Chega a ser 80 a 90% mais barato que o inventário. Como eu disse, é um sistema que traz uma eficiência, resolve um grande problema da sua família,
e ainda custa barato, cabe dentro do bolso. Oferece a proteção patrimonial, porque os bens ficam protegidos de dívidas pessoais dos herdeiros, e também, se você é um empreendedor, se você exerce uma atividade empreendedora, tem o seu negócio, aquele negócio que gera a sua renda, também é muito interessante a holding, porque daí você consegue uma divisão muito boa, né? E bem definida entre o que é negócio e o que é patrimônio pessoal. Então você cria uma barreira de proteção muito interessante, porque você sabe que empreender no Brasil é risco. É risco. A partir do momento que você abre uma empresa, e aqui não confunda, porque a holding ela não vai ter faturamento, ela não vai ter movimentação, então não traz risco. Mas o negócio, o empreendimento que gera sua renda, oferece risco. Oferece ação de risco trabalhista, fiscal, até mesmo comercial. É um negócio que não deu certo com algum fornecedor, né? Você é empreendedor e você sabe disso, que é todo dia matando um leão por dia no Brasil. O empreendedor ele mata um leão por dia e não tem incentivo nenhum do governo para isso, né? Tá gerando renda, tá gerando impostos, tá gerando emprego e o governo não incentiva. Pelo contrário, se você não tomar a iniciativa de consertar e se proteger, o governo não vem te proteger. Você sabe disso. E evita conflitos. Por quê? Porque ele minimiza desavenças entre os herdeiros durante a sucessão. É tudo definido muito antes em vida. E outra, é um sistema que não tem a propriedade dos herdeiros. Eles têm a nua propriedade e a administração fica com você até o final. Você manda na empresa até o final. Você que administra a holding até o final. Não tem como eles acessarem antes disso. Vamos comparar os custos, então? Veja só, o inventário tradicional, como nós vimos lá, pode ter uma perda patrimonial, um custo de até 401 mil, considerando um bem de 1 milhão e que tenha ocorrido todas as situações que eu disse que podem ocorrer. ITCMD, honorários, outros custos, né? E deságio mais ganho de capital. Ao passo que uma holding familiar do mesmo bem que lá eu dei o exemplo de 1 milhão de reais, pode custar em torno de 39.200. É como eu falei, cerca de 10% do que custaria um inventário. Os honorários partem de 35 mil, aí você tem custos com a transmissão das cotas, mais o registro, contador e outras taxinhas. Pode chegar a 39.200. Lógico, holding familiar não é receita de bolo. Isso aqui é uma estimativa, tá bom? Mas já serve quando você compara os dois sistemas, colocando lado a lado, você começa a vislumbrar que, olha, é uma técnica muito interessante, porque eu mantenho o meu controle, eu resolvo tudo em vida e vou ficar tranquilo. Por quê? Porque eu também vou ter benefício em vida. Eu sei que o meu patrimônio vai estar protegido. Você vai ter certeza disso. Você que gosta de ter o controle, tá aqui. Holding familiar, você mantém o controle até o final. Não caia na besteira de fazer testamento e doação em vida. Não caia nessa besteira, tá? Então, uma diferença de mais de 90%. É muito interessante, né? Como é que a gente faz a implementação dessa holding? Primeiro passo é fazer um diagnóstico da sua situação, dos seus bens, conhecer a realidade da sua família, conhecer os anseios que você tem com a holding familiar, porque não é receita de bolo. A holding que eu fiz para A, não faço para B e não vou fazer para C. Porque cada família tem a sua realidade, cada patrimônio tem a sua realidade. Então é sempre do zero. Holding é um trabalho artesanal, tá? É um trabalho que demanda bastante tempo do profissional, são muitas horas dedicadas e por isso que nós temos a cobrança desses honorários. E você entende isso.
Você já deve ter pesquisado sobre isso e aqui você tem a confirmação. Então, primeiro passo, diagnóstico, que é um serviço de atendimento preliminar focado e dedicado, também chamado no meio profissional especializado de sessão de viabilidade, tá? É o momento de você falar, de você trazer a sua realidade e da gente começar a fazer o diagnóstico. Existem casos que a holding não é adequada para aquela família, para aquela realidade, e também naquele momento, tá? Mas isso são algumas exceções, por isso que tem que passar por esse diagnóstico. Não tem como a gente começar a fazer uma holding sem diagnosticar, sem ouvir o cliente, sem entender a realidade e os anseios dele. Não tem como. Então é um serviço pago, é a primeira etapa da sua holding. A sua holding começa a ser confeccionada aqui. Então é o pagamento da primeira etapa que você faz. Segunda etapa, passamos a primeira etapa, vamos continuar? Vamos. Aí você contrata a segunda etapa, que é o planejamento, onde nós vamos fazer a elaboração de um croquis ou um projeto estrutural. É a planta da sua holding, tá? Todas as etapas, os possíveis sistemas adequados à sua realidade, todos os custos estimados, tá? E como que você pode pagar isso. É o projeto que é entregue na tua mão, em PDF. E se você, por exemplo, nós fracionamos assim em etapas, porque se você quiser participar da primeira etapa, não quero continuar, não vou contratar a segunda, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Você tirou todas as dúvidas, você foi atendido, você foi diagnosticado, quer parar por ali? Não tem problema. Ah, vou para a segunda etapa. Eu quero o projeto na minha mão. Você vai ter o projeto em PDF, tudo detalhado. Ah, quero o projeto na minha mão e vou fazer com outro profissional. Não tem problema. Por isso que nós dividimos as etapas. Na hora da execução, você pode fazer com outro profissional, não tem problema nenhum. Mas você decidiu, fez o diagnóstico, fez o planejamento, a elaboração do projeto. Vamos para a implementação? É a terceira etapa. Aí nós vamos discutir o valor que ainda falta pagar de todo o sistema e tudo isso é parcelado. A primeira etapa é parcelada, a segunda etapa é parcelada e a execução da holding também é parcelada. Então fica tranquilo, tá? Eu disse que cabe no seu bolso e cabe sim, tá bom? Então, a implementação da holding é a execução dela, com a elaboração dos contratos, todas as etapas, como o registro da holding na junta comercial, a transferência dos bens, a sucessão, tudo para o sistema ser entregue a você funcionando. E você ficar tranquilo, encostar a cabeça no travesseiro e dormir na paz. Você, sua esposa, seu esposo, tá bom? Então, quer contratar a primeira etapa? Aqui no site onde você assistiu esse vídeo, você tem embaixo um botão Quero ser atendido. Clicando nesse botão, você vai ser direcionado a uma página da Hotmart, onde você vai efetuar o pagamento da primeira etapa. Você vai contratar a sessão de viabilidade. Lá você pode parcelar no cartão de crédito, pode pagar no boleto, pode pagar no Pix, como você quiser, tá bom? O importante é que você tenha conseguido entender um pouco melhor do problema do inventário, a solução da holding, mais ou menos como que ela funciona, como ela é implementada, como funciona o nosso atendimento, e vai ser um prazer enorme poder te atender. Eu espero você aqui. Sim, eu espero te atender. O atendimento pode ser presencial ou pode ser pelo Zoom. Normalmente nós fazemos pelo Zoom. Você faz no conforto da tua casa, do escritório, chama quem você quiser para participar, não tem problema. Quanto mais gente interessada e envolvida no sistema que você quer, melhor. É um momento da família participar, tá? Você escolhe, você define, é o momento da família. Se você que toma a decisão quer participar sozinho, não tem problema também. Eu disse para você, você é quem decide, o controle está nas suas mãos, tá bom? Então espero você, clica aí, contrata a sua sessão de viabilidade. Depois que você fizer a contratação, o escritório entra em contato e agenda o mais rápido possível, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.